ao vivo, direto da Ucrânia. Vamos ouvir Luca Bassani, que tem voo, inclusive, de volta para Munique. Luca Bassani, tá um pouco de frio aí? Quanto tá a temperatura, Luca? Uns 5 graus? Por volta de 5, 6 graus, é. 5, 6 graus. Ô, Luca, o que você conta para nós aí das novidades dessa região, dessa guerra que está acontecendo? O que você tem para nos dizer agora, direto para o ávido telespectador aqui da Jovem Pan? Boa tarde a você, Capês, a todos que nos acompanham. Pois é, durante esses últimos 8 dias que rodando a Ucrânia extensamente, estive não só na capital Kiev, mas também Kharkiv, Zaporídia, Dnipro, entre tantas outras cidades que foram diretamente afetadas pela guerra. Aquilo que eu pude ver é que há uma certa normalização do cenário de guerra, apesar de tudo poder mudar de uma hora para outra com os bombardeios russos que acontecem também em cidades densamente povoadas, a exemplo de vários alarmes que eu presenciei durante as madrugadas, durante as manhãs, mas graças a Deus nada de mal aconteceu. O que eu gostaria de fazer é convidar a nossa audiência no próximo sábado a assistir o documento Jovem Pan que nós produzimos para mostrar os 2 anos dessa guerra, qual que é o balanço econômico, o balanço também de perdas humanas, além, é claro, de uma perspectiva com os nossos especialistas que vão falar exatamente qual o cenário mais plausível de acontecer. Nós sabemos que o momento é extremamente desfavorável para a Ucrânia, perdeu vários territórios, perdeu recentemente Avdiivka e as batalhas do Donetsk continuam. O presidente Zelensky não conseguiu mobilizar as tropas de maneira necessária para penetrar as linhas de defesa russa e a gente sabe que a eleição americana será crucial para definir o futuro desse país. Então, nós tentaremos responder algumas dessas perguntas no documento Jovem Pan no próximo sábado. Então, aconselho a todos a sintonizarem as televisões, computadores e prestigiarem o nosso canal. Ficou bem legal esse documentário. Ô, Luca, que horas são aí, hein? Aqui por volta de 19h30. Aqui são 14 horas e 28 minutos. Ô, Lucas, só pra gente, claro, dá uma palhinha pra gente. A gente não quer tirar, claro, a surpresa desse grande documentário que você vai apresentar. Mas a gente tem a impressão, morreram muitos militares ucranianos. Fala-se uma cifra de 500 mil militares ucranianos, também outros 150 mil soldados russos. Mas em termos de população civil, pode-se dizer que houve um grande número de civis mortos na Ucrânia, no oeste da Ucrânia e no leste da Ucrânia? Olha, Capês, para os ucranianos é importante a gente mencionar que a guerra começa na cronologia deles em 2014, quando há a Euromaidan, a queda do governo ucraniano, há uma espécie de revolução e uma mudança de poder que faz com que os russos invadam não só a Crimeia, mas também o Donbás. Então, se nós contabilizarmos todas as mortes civis durante esses últimos 10 anos, muitos acreditam que possa ultrapassar os 100 mil civis mortos. Pegando mais especificamente esses últimos 2 anos, né, que agora completará o aniversário, muitos falam na faixa aí de 50 mil, 70 mil mortos apenas durante esse período, principalmente nas 4 regiões mais afetadas, Lugansk, Zaporídia, Kherson e Donetsk. Mas esses números, como a gente sempre fala, não são muito precisos. Grande parte das agências internacionais, das Nações Unidas, OMS, os Médicos Sem Fronteiras não têm acesso amplo a essas regiões, então não há uma contabilidade exata. O governo ucraniano às vezes dá alguns números, mas como ele não tem acesso a tantas outras regiões que são controladas de fato pelos russos durante os últimos anos, não saberemos, pelo menos até o final da guerra, exatamente qual é o nível de mortandade nesta região. Mas é muito triste, uma destruição civil, uma destruição da infraestrutura civil também generalizada. Em Kharkiv pude ver a região central da cidade, cafés, prédios residenciais completamente destruídos, o que mostra que os esforços de reconstrução custarão bilhões e bilhões de dólares e atualmente, com o presidente Zelensky, os ucranianos não têm muita perspectiva de como e quando essa reconstrução irá começar. Então todos colocam a esperança tanto na União Europeia quanto também nos Estados Unidos, que vão ser aqueles que de fato pagarão por essa reconstrução uma vez que a guerra acabe, mas nós sabemos que para ela acabar uma série de fatores precisam acontecer. Muito provavelmente a Ucrânia perca seus territórios, cerca aí de 18% a 21% que seguem ocupados pela Rússia. Ô, Luca, eu quero falar também, claro, do Daniel Alves, jogador da seleção brasileira, do Barcelona, que sofreu uma condenação por estupro. A pena, eu achava que ia ser uns 6 anos, foi até um pouco inferior, 4 anos e meio. Mas antes de falar do Daniel Alves, está todo mundo ávido para saber das notícias aí da condenação, eu queria conversar um pouquinho sobre Israel com você, Luca. Uma ministra deu uma declaração polêmica
durante uma sessão no parlamento. O que ela falou que causou uma repercussão tão negativa, Luca? Olha, foi uma fala extremamente infeliz e extremamente cruel, se assim podemos dizer. A ministra da Igualdade de Israel, Meir Golan, disse que se sente orgulhosa de ver as ruínas em Gaza e que isso servirá como exemplo para as várias gerações de palestinos que lembrarão o que os judeus fizeram durante esse período dentro daquele enclave palestino. Uma frase que é extremamente infeliz, odiosa e que apenas coloca sementes no radicalismo e fundamentalismo islâmico que tanto acomete os países daquela região e que provavelmente continuará acometendo exatamente por não ter essa perspectiva de mudança, não ter uma perspectiva positiva, ao mesmo tempo que coloca ainda mais esse antagonismo, esse sentimento de animosidade entre judeus e palestinos. Obviamente que a gente sabe que essa frase já está sendo amplamente condenada por toda a comunidade internacional, e isso demonstra que, apesar de Israel ter sim todo o direito de se defender e acabar com o Hamas, que realmente representa uma ameaça não só ao Estado de Israel, mas todo o Oriente Médio de maneira geral, o governo de Benjamin Netanyahu e a sua coalizão ultradireitista, ultraconservadora, não tem condições políticas de unir o país e governar Israel após o término dessa guerra. Então isso deixa bastante claro as pessoas que cercam Netanyahu como é difícil ter algum diálogo e como é difícil também ter uma perspectiva positiva enquanto esse grupo político comandar a única democracia do Oriente Médio. Concordo com você. Netanyahu não tem mais a menor condição de continuar à frente do governo de Israel. Ele está se apegando quase que com uma tábua de salvação à extrema-direita racista que existe em Israel, que presta um desserviço a 80% da população de Israel, que não pensa como essa ministra, 80% da população de Israel que quer paz, quer serenidade, e milhões de judeus em torno do mundo que também ficam expostos a reações de antissemitismo quando se vê uma frase tão infeliz quanto essa. É aquela pergunta, como você pode atrapalhar hoje? Não é verdade? Então, é lamentável a frase e essa postura da extrema-direita de Israel que fragiliza o país no cenário internacional, expõe a reações diplomáticas a países da África ameaçando expulsar embaixadoras de Israel, fortalece as falas infelizes que atribuem genocídio a Israel e, lamentavelmente, é muito triste que esse tipo de pessoa tenha mandato, tenha um microfone e possa falar tanta besteira impunemente. Bom, deixa ela para lá, ela nem merece atenção, acho que nem vamos dar atenção a isso e a esta fala. Vamos falar um pouquinho do Daniel Alves, que rodou legal. O ex-jogador brasileiro foi condenado a 4 anos e meio de prisão, metade do que foi pedido pela promotoria, pela prática de violência sexual contra uma mulher numa boate na Espanha em dezembro de 2022. Então, Luca Bassani, eu queria indagar você. O pessoal fala, mas espera um pouquinho. Eles estavam dançando alegremente. Você que vai dar os detalhes, eu não estudei o processo, você está mais informado que eu. Estavam dançando alegremente. Verdade. Beberam juntos. Também é verdade. Foram juntos até o banheiro. Quem vai até o banheiro, evidentemente, não está indo lá para conversar. E aí trancaram a porta. Só que tem uma cena que acho que diz tudo. O juiz disse que a vítima foi colocada no chão, que ele a imobilizou à força e praticou o ato sexual. Eu queria que você desse as provas, o que se discutiu, porque nesses casos, muita gente fala, isso aí não é bem assim, ela está querendo aparecer. Mas teve um julgamento, teve as provas, ficou provado que ela se opôs àquele ato, que ele usou de violência, e pode ser que ela tenha entrado até para praticar até um determinado limite, e não para fazer aquilo que ele a obrigou a fazer, o que caracteriza, sim, o estupro. Eu gostaria que você falasse triste, porque independentemente da pena, quanto tempo ele vai ficar preso, é um carimbo que o acompanhará para o resto da vida. Queria ouvir você, Luca Bassani.
Exato, Capês. Isso não apenas vai fazer com que ele foi condenado a 4 anos e meio de prisão, precisa ficar agora mais 3 anos e meio, já que cumpriu 1 ano já na prisão preventiva, mas também acaba definitivamente com a sua carreira de atleta, com a sua carreira como profissional. Ninguém abrirá mais as portas para um estuprador condenado, né? Vale a gente mencionar que todas aquelas provas apresentadas durante o processo investigatório, ou seja, foram amplas provas, vários laudos médicos, laudos genéticos que provavam o material genético de Daniel Alves na roupa da vítima, no corpo da vítima, além do fato dela imediatamente ao sair do banheiro ter feito a denúncia aos seguranças do estabelecimento e em seguida à polícia. Então, isso tudo configura exatamente um ato que foi forçado, que não foi consentido, como disse Daniel Alves. Esse atenuante na sua pena, todos esperavam que ele pudesse ficar até 9 anos, você, muito mais experiente, falava até 6 anos, mas a Justiça escolheu por 4 anos e meio, porque acredita que os 150 mil euros depositados antes do julgamento foi um gesto de boa-fé, se assim podemos dizer, esses quase 800 mil reais, lembrando que a vítima não fez requerimento de dinheiro nenhum e ela também não quis ter a sua identidade divulgada, obviamente, para manter a sua privacidade, não quis a publicidade que esse caso poderia ter e até ficar muito rica com isso, se a gente pode dizer, com os livros vendidos, com as entrevistas concedidas, mas ela foi sempre muito clara em não querer ganhar nada em relação a isso, apenas a justiça ser feita. A advogada do caso, no caso a promotora de justiça diz que está satisfeita com aquilo que foi apresentado, só ainda não consegue entender por que só 4 anos e meio, não um pouco mais. Do lado de Daniel Alves, a defesa diz que vai recorrer, mas lembrando que ele recorrerá durante esses próximos meses, ainda na prisão, já que segue o mesmo caráter que tem desde o dia em que foi preso preventivamente em janeiro de 2023. É uma situação extremamente adversa, mas que acaba sendo concluída. Esperamos que isso sirva de exemplo para vários jogadores, várias outras pessoas famosas e ricas no mundo que cometem crimes parecidos ou até piores, que a justiça vale para todos. Não importa o status ou o dinheiro, é bom saber que há limites naquilo que se pode cometer dentro da sociedade. Tem o caso aí famoso do Mike Tyson, agora o do Robinho. Infelizmente, esses casos se repetem, muito triste, e é preciso mesmo que a justiça dê uma resposta contundente, independentemente de ser famoso, como você colocou, da sua condição financeira. Não importa o que aconteceu antes, no momento em que a vítima diz, para, eu não quero, qualquer avanço já caracteriza o crime de estupro ou de violência sexual. Agora, é verdade que foi o Neymar que deu uma grana aí para tentar diminuir a pena do Daniel Alves? Isso é verdade? Não foi o Daniel Alves que pagou com recursos dele a indenização para a vítima? Olha, Capês, parece que parte dos fundos de Daniel Alves ao longo desse processo foram congelados exatamente pelo medo que a justiça espanhola tinha dele poder, eventualmente, uma prisão e uma liberdade provisória, poder fugir para o Brasil ou para qualquer outro país utilizando o dinheiro que tinha. Então, parte desses fundos parece-me que foram congelados, e o Neymar, grande amigo de Daniel Alves, depositou esses 150 mil euros em juízo para ajudar a ser um atenuante da sua pena. Algo que ainda não foi, de certa forma, comprovado, se assim podemos dizer, pelos dados bancários, mas é uma história que está sendo cada vez mais confirmada daquelas pessoas que são próximas ao Neymar, próximas também a outras personalidades do mundo do futebol, que dizem que isso realmente aconteceu. Luca Bassani, muito obrigado, se agasalhe direitinho, um bom voo para você. Apenas uma coisa que eu queria falar. Fala. Eu sei que o comandante Farinazo está aí, aqui atrás de mim está um monumento dos caídos da Segunda Guerra Mundial, soldados soviéticos, é uma homenagem a ele, eu sei que ele gosta bastante dessa parte da história, é um monumento muito bonito aqui, que pelo menos resistiu ao exército ucraniano, esses lindos monumentos que muitos foram derrubados, infelizmente, né? Mas esses aqui permaneceu e está aqui em exemplo de todos os mais de 20 milhões de caídos soviéticos da Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado pelo carinho, Luca. Grande abraço para você. Abraço, Luca. Tchau. Bom, lembrando, né, o Farinazo, eu vou começar com o Felipe Monteiro, mas lembrando que dentre esses soviéticos caídos e mortos, muitos foram mortos por ucranianos colaboradores da Wehrmacht, que é o exército nazista. Então, inclusive, o senhor Stefan Bandeira, que em 1936 comandou
um grupo de apoio aos nazistas. Então, existe ainda. Os nazistas já, daquela época, morreram, mas o espírito, o movimento e a ideia neonazista existe ainda em setores da Ucrânia, sim. Por favor, Robson. Você sabia, a título de curiosidade aqui para os ouvintes da PAN. Capaz de dar uma aula, né? Impressionante. Ele é fantástico. Não, eu tô aqui. Olha, eu tô arrepiado. O que eu tenho que fazer para decorar esse tipo de Chutou a bola para ele, é gol. Agora, estou passando para o nosso craque da mesa aqui, Robson Farinazzo. Não, mas você sabia de uma coisa? Eu fiquei sabendo semana passada, eu não tinha conhecimento disso. Existe 1 milhão de corpos de soldados desaparecidos na Rússia da Segunda Guerra Mundial. 1 milhão. Eles acham uma média, eu estava vendo a escavação de um cemitério de Stalingrado, eles acham uma média de 1.000 corpos por ano. Eles acreditam que vão levar 1.000 anos ainda para resgatar todos os corpos. São 1 milhão de desaparecidos. Dos quase 27 milhões de pessoas que morreram na guerra, tem 1 milhão ainda que eles não conseguiram sepultar. E, Robson, o seu amigo, Coronel Douglas MacGregor, herói da Primeira Guerra... Você que entrevistou ele. Na verdade, ele é seu amigo e agora ele é meu amigo. Já é até meu amigo, sim. Eu escuto falar dele. Porque foi Vou tomar uma cerveja junto lá na disso. Abraço, Mac. O nosso comandante aqui, Robson Farinazzo, tem grandes contatos nos Estados Unidos, na Europa, e ele realmente me aproximou do Douglas MacGregor, e ele diz o seguinte, você deve ter visto isso, cada vez que vai se atualizando o número de mortos soviéticos, soldados ou não, durante a Segunda Guerra Mundial, vai aumentando. Já se fala em 39 milhões de soviéticos mortos na Segunda Guerra Mundial. A guerra sempre é uma tragédia. E Felipe Monteiro, uma ministra que comemora escombros de um povo, onde tem 30 mil vítimas, dizendo que é bem feito, essa ministra realmente ela faz uma fala que não espelha o espírito do povo judeu, não espelha a religião judaica, não espelha 80% da população de Israel. Ela merece realmente devia ser processada por essa fala que ela fez, e eu queria que você comentasse também o processo do Daniel Alves, querido Felipe Monteiro. Não, perfeitamente, Capês. Vamos lá. É impressionante como o governo Netanyahu é um governo de extrema-direita, né? Além da ministra Golan, é bom lembrar que tem os Motres, né, ministro da Finança, que é bem de extrema-direita, e tem também o Ben-Gvir, que é um dos ministros de extrema-direita de Israel, que tinha, até o tempo atrás, no gabinete dele, o pôster daquele terrorista. Igal Amir. Igal Amir, que matou com 2 tiros nas costas. O Baruch Goldstein, se não me engano, o nome do terrorista, que matou mais de 25... Ah, sim, esse é outro. Ou seja, o Ben-Gvir, que é o matou os palestinos na mesquita. Ben-Gvir, ministro de Israel do governo Netanyahu, tem no gabinete dele, ou tinha até um tempo atrás, o pôster do Baruch Goldstein, que fez um atentado ao povo palestino, né, matando 25 pessoas, mais de 25 pessoas numa mesquita, né? Ou seja, é um governo de extrema-direita. E a fala da ministra Golan, infelizmente, né, é muito triste você ver no momento em que o mundo está de olho na Palestina, o mundo está de olho na guerra entre Israel e Hamas, está tendo um esforço do mundo para tentar buscar o cessar-fogo, mesmo transitório, mesmo provisório, para tentar reaver os reféns que estão em Israel. É triste você ver essa fala da ministra Golan, que corrobora muitas das críticas que são feitas ao governo Netanyahu, que é o governo de extrema-direita, é um governo que tem uma parcela que realmente não gosta da convivência junto com o palestino e ecoa, infelizmente, esse discurso sectário, no momento em que nós temos que buscar realmente o fim desse conflito na faixa de Gaza. Então, Netanyahu realmente é um desastre para Israel, mas, felizmente, como você bem mesmo disse, Capês, aqui, eu creio que o povo judeu, que na maioria é um povo pacífico, é um povo que quer a paz, é um povo que quer encontrar a solução para esse conflito, vai resolver internamente e tirar o Netanyahu dessa situação complicada de Israel. Em relação ao caso do Daniel Alves, bem rapidamente, né? Não, pode falar. Uma das coisas que eu acho impressionante nesse caso é a eficiência da justiça espanhola. É bom lembrar que em 2023, né, final de 2022, Daniel Alves foi preso e a sentença final foi feita um pouquinho mais de um ano. Ou seja, é impressionante, é de tirar o chapéu para a justiça espanhola, que foi muito rápida e séria em relação a revelar esse crime
de agressão sexual. Bom lembrar que na Espanha, a agressão sexual engloba todos os tipos de crime contra a mulher, né? Estupro, abuso sexual. Infelizmente, né, Daniel Alves foi condenado. O Neymar ajudou a pagar um pouco a multa, que atenuou um pouco a pena do Daniel Alves. Eu quero trazer um pouquinho um outro ângulo para essa discussão, né? Todo mundo sabe, porque todo mundo já falou bastante do Daniel Alves, mas é impressionante como o futebol é um ambiente propício para o machismo, para a misoginia. O futebol tem que começar a se abrir um pouco mais para as mulheres. No Brasil, por exemplo, a única presidente que tem de time de futebol é a Leila do Palmeiras. A gente vê poucos técnicos mulheres, a gente vê poucos médicos mulheres trabalhando com futebol, a gente vê poucas psicólogas mulheres trabalhando com futebol. Ou seja, eu acho que nós temos que ter uma cultura de futebol permeada mais para as mulheres, para evitar esse machismo e a misoginia, que infelizmente é a regra no futebol atual. Aliás, meu querido Felipe Monteiro, esses dias eu fui tomar um café com a Leila, que é a presidente do Palmeiras, você falou, foi minha aluna, viu? Foi minha aluna em 1995. E ela é irritante, para quem não é palmeirense, é irritante percorrer o caminho até a sala dela. Tem 14 títulos que essa mulher conquistou desde que entrou no... É uma vitoriosa, sem dúvida nenhuma. Eu só não encontrei a taça do Mundial. Meu querido Felipe Monteiro, eu gostaria que você... 51 é Foi maldoso, foi maldoso. 51 é pinga. Tá. Eu gostaria então de voltar agora a falar seriamente. Eu acho o seguinte, eu queria ver a sua opinião. Imagine, nós estamos repetindo aqui, a população de Israel, 80% condena a forma como está ocorrendo. A maioria absoluta quer a eliminação do Hamas, ficou traumatizada com o ataque, sofre pelos reféns, as mães vão aos quartos de seus filhos e não os encontram, porque eles ainda estão sequestrados, não apoia esse tipo de fala. O antissemitismo é uma enorme ignorância. O antissemitismo é uma interpretação equivocada dos fatos que estão acontecendo e a mídia, às vezes, transmitindo o que 20% pensa, cria uma imagem de que toda a população de Israel assim o é. E essa frase, ao mesmo tempo, cria uma indisposição diplomática para Israel, pode acirrar a reação de outros países, pode ser explorada. E eu digo o seguinte, Wilson Pedroso, se eu sou judeu e tenho um parente meu na Europa que sofre uma agressão justificada por esta frase, eu vou processar a ministra por perdas e danos, porque é uma fala infeliz, capaz, potencialmente perigosa para a população judaica em todo o mundo. Eu quero ouvir você, Wilson Pedroso. Bom, uma frase infeliz num momento onde a narrativa de Israel vem se diminuindo junto ao mundo, né? As pessoas começam a achar realmente que Israel está forçando a mão. E uma ministra faz uma fala dessa, contribui com todo esse sentimento. Os Estados Unidos pedindo cessar-fogo, a França pedindo cessar-fogo, o mundo tentando achar um caminho de cessar-fogo. E uma ministra faz uma fala dessa, acaba colaborando com aquela narrativa que o grupo terrorista Hamas tem usado contra eles, que eles são genocidas, que eles estão matando crianças, que eles estão matando mulheres. Portanto, não é hora de falar, é hora de calar, observar e ter estratégia. Estratégia de comunicação, estratégia de guerra, mas não estratégia boba de parlatório, achando que está falando para os amigos no bar. Não está falando para os amigos no bar. O mundo está de olho nas guerras. Está de olho na guerra da Rússia e Ucrânia, está de olho, principalmente agora, na guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas. Tanto é que no G20 que vai acontecer a semana que vem aqui no Rio, até por conta de uma fala infeliz também do presidente Lula, vai ser o foco, vai ser as guerras, mas principalmente Israel contra o grupo terrorista Hamas. Robson Farinazzo, nosso comandante. Olha, Capês, o problema todo que eu vejo é o seguinte, eu acho que o Netanyahu, ele está perdido.
A gente vê que as declarações dos porta-vozes, né, militares do exército de Israel, elas são desencontradas. Tem uma hora que eles dizem que estão no controle de uma determinada região de Gaza. Daí a pouco sai um ataque do Hamas. Eu recebi o mapa ontem de áreas que o Hamas está controlando. Então a gente percebe o seguinte, parece que não se sabe bem o que está acontecendo ali. Na minha opinião, o Netanyahu ele não tem um deadline, ele não tem um cronograma de encerramento dessa guerra. Agora, o problema não é esse aí. Eu acho que nenhuma guerra, né, a gente sempre sabe como começar, não sabe como acabar. Isso é em todo lugar do mundo. Todo lugar do mundo. Se não fosse assim, a Guerra dos 100 Anos não durava o que durou na Europa. Agora, eu penso dessa forma. O problema dele não é nem, né, não ter uma saída para essa guerra em vista. O problema é que o Netanyahu e seus ministros, eles estão destruindo o capital político e diplomático de Israel. O grande problema que eu vejo não é se Israel vai ganhar ou não vai ganhar essa guerra, porque eu acho que as chances são pequenas, mas é a destruição do capital político, do capital diplomático de Israel e um provável isolamento do país. Isso está em risco e eu não sei se ele está levando em consideração. Eu diria que ele está numa oncologia política, só procura ganhar tempo. Meu querido Diego Tavares. Professor Capês, uma coisa que eu achei muito interessante a respeito da ministra Golan é que ela tem um ministério lá em Israel que tem um nome quase tão grande quanto o Ministério do Márcio França aqui no Brasil. Ela é ministra da Igualdade Social e do Empoderamento Feminino. Lá, Opa! É um ministério muito específico. As mulheres mortas em Gaza agradecem, então, a ela. Mas é importante pontuar que não é de hoje que essa ministra é uma figura polêmica. Quando ela foi alçada a esse cargo em Israel, houve manifestação de diversos diplomatas israelenses pelo mundo dizendo que era um absurdo. Ela é conhecida por essas polêmicas, é tida, como o PP colocou aqui de forma muito acertada, como uma pessoa, inclusive, racista. Então, não me parece... Se tinha alguma dúvida, não né? me parece uma pessoa adequada para ocupar um cargo da grandeza de um ministério do Estado de Israel. Acho que o Netanyahu tem que agora, para amenizar a perda a perda política que ele tem com isso, no mínimo, exonerar essa pessoa, que evidentemente não está colaborando, o Wilson também disse muito bem aqui, para que a narrativa de Israel possa ser vendida ao redor do mundo, haja vista as dificuldades que tem enfrentado. E eu acho que o pior, o efeito colateral pior de uma declaração desastrosa como essa, é amenizar outras declarações desastrosas como foi a do presidente Lula. O Lula hoje, nós temos um grupo aqui dos nossos comentaristas, alguém diz de forma muito... Foi você, Pepe, né? Diz de forma muito acertada, o Lula mirou um tiro no pé e de repente vai acertar um tiro no alvo com a declaração dele. Porque passa a ser o protagonista de uma crítica que a partir dessa fala desastrosa, passa a ser uma crítica até que válida. Então, esse tipo de fala relativiza coisas sérias como essa fala desastrosa do nosso presidente. Aí surgiria em tese uma oportunidade para o Netanyahu que está no manual político de qualquer político levemente experiente. O Netanyahu é muito experiente, muito tarimbado. A oportunidade de demiti-la agora, porque o seu discurso não expressa a vontade do parlamento, Knesset israelense, seria a grande oportunidade. Infelizmente, eu receio que ele não possa fazer isso, porque ele se tornou refém da extrema-direita em Israel.